senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Maçã do Caminho e por outros órgãos da comunicação social, nossos votos de muita paz. Remontando ao Evangelho de Jesus, a linguagem notável do suave Rabi Galileu chega-nos a este momento de tormentos como uma grande advertência em prol da nossa felicidade. Já naqueles dias árduos de divulgação da sua doutrina de amor, ternamente ele nos advertiu: vigiai e orai. A atenção deveria ser direcionada para as ocorrências em nosso entorno. E logo depois de estarmos informados daquilo que estava sucedendo, recordarmos-nos do Pai Celestial, suplicando-lhe bênçãos, lançando a ponte do intercâmbio entre o orante e o concessor de dádivas. Essa proposta de Jesus tem uma atualidade psicológica incomparável, com outras, como todas. Mesmo porque a psicologia, fazendo um estudo muito cuidadoso da personalidade humana, concluiu, através de várias escolas, que nós somos um complexo muito difícil de ser interpretado. No pensamento junguiano, por exemplo, existe uma sombra que é responsável pelos nossos engodos. Adotamo-la com uma satisfação imensa, cultivando-a com verdadeira ternura e sustentando-a como sendo nossa âncora de sobrevivência. Outras escolas também afirmam que o nosso ego é o resultado das nossas realizações atuais e que é o poderoso Senhor que define a nossa felicidade, como alcançá-la, a utilização de recursos próprios, os mecanismos que possibilitam torná-la real ou dificultá-la. Mas, meditando com Jung, prefiro a ideia notável dos obstáculos que o nosso ego coloca para poder evadir-se da responsabilidade. Normalmente, possuímos esses mecanismos que Allan Kardec define muito bem como as más inclinações. São resultados de experiências transatas, aquelas de que nos utilizamos a benefício próprio e se fixaram como verdades intransigíveis para o nosso comportamento. Toda vez quando estamos diante de uma dificuldade, assumimos uma das 5 posturas, também chamadas de máscara. E recordo-me de Kafka, esse notável e jovem escritor, cuja obra, até este momento, abala o pensamento literário. Kafka teve a ocasião de afirmar, numa das suas mensagens reveladoras, que depois de muito tempo, ele descobriu que vivia no mundo de pessoas mascaradas. Mas ele, não sabendo disso, teve a audácia de usar a própria face. E por esta razão, concluímos, padeceu inúmeros desconfortos. Se nos detivermos a pensar kafkaniano, observo que a sua rudeza, a narrativa das suas mensagens, aquele indivíduo que se transforma no inseto insuportável, era a realidade da máscara que ele estava abandonando. Desejava ser real.
enfrentar as vicissitudes. Ainda mais porque, nascendo no lar judeu e tendo de enfrentar as circunstâncias dogmáticas da doutrina dos seus ancestrais, vivendo, de certo modo, um gueto, Kafka deixou-nos lições de grande ternura. E a sua face, uma dessas é quando, certa feita, ele estava em Berlim e viu uma criança chorando. E lhe perguntou por que estava chorando. Era o lado da sua ternura. E a criança disse que havia perdido a sua boneca. Ele, então, perguntou-lhe como era esse objeto tão importante na sua vida. E ela descreveu na linguagem infantil como era a boneca. O rosto, as mãos, os pés eram de louça. O demais, o vestuário, de seda. Enfim, era o sonho da criança. Sem dizer nada a ninguém, ele ficou tão impressionado, porque a verdade sempre nos impressiona. Foi a uma casa comercial no coração de Berlim, comprou uma boneca equivalente ao que ela descrevera e foi levá-la para que ela experimentasse a alegria de viver. Porque um dos tormentos da vida é a perda da alegria. Como resultado, reforcemos o verbo, a perda de alguma coisa, a perda de uma afeição, a perda de um emprego, a perda de moedas, tudo aquilo que significa prejuízo momentâneo, causa no indivíduo a necessidade de uma compensação. Vemos muito em películas uma das características do ego que está fugindo da realidade, do ego que é uma máscara. Na compensação, toda vez quando temos uma grande contrariedade e somos impossibilitados de descarregar a raiva na pessoa, o que fazemos? De imediato, aproximamos de qualquer coisa e arrebentamos. Pegamos um copo sobre a mesa, quebramos. Esbofeteamos um espelho, rasgamos um tecido, arrebentamos um móvel, dizemos disparates. É a compensação. O nosso ego magoado fica compensado. Ele mostrou seu poder. É o rei diante do seu castelo de cartas que um vento suave derrubou diante dos seus olhos. A compensação tem necessidade de ser combatida. Nós não somos o ego. Nós somos uma constituição trinária do ponto de vista psicológico. Nós somos o ser, o self, aquela realidade transcendente, mas nós somos também um invólucro intermediário que dá a esse ser a energia de natureza material, e somos a matéria. A felicidade que buscamos, o prazer que nos agrada, não deve ser apenas uma sensação corpórea, um prazer orgânico, mas deve ser um estado de bem-estar. Aquele bem-estar de Kafka levando a boneca para a criança. Afinal, ele ficou mais compensado do que a criança, que certamente perderia a boneca adiante, ou a desprezaria com a sucessão dos anos, a queda do momento lúdico, da imaginação. Haveria uma compensação e a boneca já não era importante. Mas para ele que soube compensar a perda da criança, fazendo algo que foi além do seu ego, pensando nela e não, mas afinal, chorar por uma boneca, que importa isso ao romancista, ao homem que vivia amargurado procurando a realidade? Que importa? Importa bem pouco. Mas Kafka estava saindo do seu casulo, estava de ser aquele inseto enorme que de repente apareceu dentro de casa e a família foi obrigada a aceitar. Então a compensação está muito presente em quase todos nós.
e exige-nos um esforço psicológico para diluirmos a força do ego que se sente vencido e dar-lhe o valor do ser que nós somos. O mundo não foi feito para o nosso gozo, nosso prazer, para o meu prazer. O mundo é tal qual é, por mim e pelos demais, feito. Se a mim desagrada, a outrem agrada profundamente. Então eu deverei ter a consciência psicológica de que nem sempre serei compensado, mas eu, desculpem, trabalharei a minha compensação através do prazer de me sentir realizado do self. Aquela bonequinha teve um sentido e foi tão profundo esse sentido que passou a história. Um pequeno gesto de dar uma boneca a uma menina que chorava. Daí o nosso ego necessita não de máscaras, necessita de educação, para que nós possamos sair desse casulo que trouxemos das experiências infelizes de ontem e que ainda nos exige postura que não corresponde ao sentido ético da vida. Outras vezes, esse ego se mascara de uma maneira curiosa e ele se apresenta na manifestação de um objetivo. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que adquirir uma musculatura que me dê destaque na sociedade. E logo que eu adquiro, eu uso uma camisa especial que permite aquilo que está na minha formação de músculos ser apresentada. Eu uso uma roupa justa para que todos vejam, tanto homens como mulheres, das formas da sensualidade, das formas de um corpo dentro dos padrões que a moda estabelece. Então, é um deslocamento, porque no íntimo, aquele que quer ser muito forte era fraco na infância. E numa medida terapêutica, ele começou a correr. Era uma terapia, mas aí ele desloca aquele menino frágil, tímido, vítima de bullying, para o indivíduo capaz de inspirar medo, inveja. Ao mesmo tempo em que a sua força é uma exibição de músculos, que dá beleza, indudavelmente, mas que desloca a sua realidade de um dia perder a aparência e ter que enfrentar a realidade do próprio ser. Então a psicologia denomina isso como deslocamento. Vejo, por exemplo, nas cirurgias plásticas, não gostarmos da nossa face, ou da nossa orelha, ou do nosso nariz, ou de qualquer parte do nosso organismo. E aí temos as soluções através da enxertia de substâncias, das cirurgias modeladoras, dos trabalhos estéticos e de várias exigências que acomodam a aparência, mas não tranquilizam a realidade do ser. Desta forma, o deslocamento é também um tormento, porque a pessoa nunca está satisfeita com a meta lograda. É uma máscara, e essa máscara quer sempre aperfeiçoamento. Então o ego, em outros momentos, ele tem necessidade de projeção. Vamos dizer, estamos conversando, um bom número de amigos, e então se fala de alguma coisa que é muito bela. Determinado indivíduo é um hábil historiador. Beltrano é um mecânico extraordinário. Cicrano é um artista que venceu. Mas a pessoa de ego forte projeta a sua imagem. Muitas vezes, até uma imagem um tanto ridícula, mas é uma projeção. A pessoa vai dizer, bem, eu, felizmente, não gosto disso, eu não gosto daquilo, está matando nos outros a sua conquista e está projetando a imagem do seu fracasso interior. Então a projeção é muito comum, ou então poderíamos chamar, em outros casos, de exibição. Lembra-me, é uma nota muito interessante, porque é cômica. Quando eu trabalhava no Instituto de Aposentadoria, eu tinha uma colega
Essa colega não era muito feliz nos seus encontros, nos seus namoros, mas certo dia ela chegou feliz, mais do que nos dias anteriores, e na hora do lanche, quando nós nos preparávamos, ela disse para todo o grupo que estava em volta: meu Deus, que calor! Deixa-me tirar esta aliança do dedo. Imagine, ela estava sentindo calor no dedo, mas a projeção era: estou noiva. Olha que aliança que ninguém notou, ninguém disse nada. Então a pessoa tem exatamente a necessidade da projeção. A partir de agora, eu inclusive dizia: nossa, mas ela ficou noiva. E com um pouco de malícia pimentosa baiana, eu dizia assim: eu gostaria muito de conhecer o noivo, para ter uma dimensão de valor, se era uma conquista ou se era uma solução. Então, o nosso ego está nos conduzindo. No mundo interior, ele trabalhava. Todos nós ficamos até contentes, porque ela não era bem sucedida. E para não negar, aquelas pessoas que não tinham aliança ficaram magoadas e invejosas. Então, o que se deu? Deu-se a introjeção. A pessoa vai para dentro de só a mim é que Deus não nos ajuda. Hoje estamos usando um verbo como substantivo: vitimização. A gente adora ser vítima. Está preparado, choveu? É sempre assim. Toda vez que eu me preparo, chove para eu não sair. Nós temos uma criança que é esse tipo de introjeção. Todas as nossas crianças tinham seus deveres, seus trabalhos. E no domingo era dia livre, era free. E então esse menino um dia chegou para mim e disse assim: mas tio, o senhor me fala que Deus é bom. Pois eu vou dizer uma coisa assim: Deus não é bom. E eu perguntei: mas por que não é bom? Olha, durante a semana inteira a gente trabalha. Quando chega domingo chove. Só para a gente não brincar. Aí estava a introjeção. Também tem a introjeção vitimista. A pessoa tem tudo. Pouco lhe falta. É mais importante a falta do que a posse. É uma coisa curiosa. Como essa introjeção está em nosso semblante e nós vivemos amargurados. A face modifica-se. O indivíduo introvertido, no sentido das imagens psicológicas, tem uma face um pouco antipática. Porque a gente já vê a vítima. A vítima está chegando. Se a vítima ganhar $1 bilhão, assim, por que não foram 2? 1 bilhão, podia ter sido 2. É a introjeção. E então, o ego está dominando, porque é uma habilidade da sombra. Então, o que deveríamos fazer? Se uma coisa é negativa, vamos então modificá-la para o bem. Certa feita eu li algo muito interessante. Era o seguinte: numa cidadezinha do interior, o sacerdote, que era muito bom, estava muito idoso, doente, morreu. Morreu e o bispado não conseguiu mandar um novo pastor. Passou o tempo e terminaram por fechar a igreja. Depois abandonaram a igreja. E passados alguns anos, a igreja estava meio em ruínas. O bispo local, que era noivo, mandou um sacerdote novo. E o sacerdote chegou àquela igreja, viu que ela necessitava de reparos, jovial e cheio de força, logo pensou numa campanha e mandou notícias a todo o seu rebanho para que no domingo estivessem à missa. Mandou preparar o local. A igreja tomou um ar de festa, apesar de danificada. Mas no domingo não foi ninguém. Ninguém absolutamente foi à igreja. Ele não desanimou. Preparou, então, uma outra atividade religiosa para o sábado vindouro, à tarde. E colocou flores, pediu a crianças para avisar em casa e, infelizmente, não foi ninguém. Ele fez uma terceira tentativa, era jovem, era idealista. E por mais que ele se empenhasse, agora aqueles que fossem à igreja ganhariam o padroeiro da cidade numa representação abençoada pelo Papa. Ninguém foi, não deu importância. Não era a época de se amar ao Papa. Ele então ficou desesperado.
Ele deixou passar e, por fim, ele fez o anúncio. A igreja morreu. A igreja morreu. E vamos agora preparar o enterro da igreja. Aí todo mundo ficou surpreso. Mas como? Como é que a igreja pode morrer? Como é que se pode preparar o enterro de uma igreja? Ele marcou a hora do sepultamento, a hora em que uma procissão levaria o cadáver da igreja para ser sepultado no cemitério. E no dia e hora atrasados, a igreja estava repleta. Então fez uma fila, porque no centro da igreja foram afastados os bancos, estava uma essa e em cima dela estava o caixão. Representava a igreja. Então, que se deu? Todos esperaram, a missa começou, era uma missa de corpo presente, a igreja estava morta. E disse, agora vamos olhar pela última vez o cadáver da igreja. Fez-se uma fila. Alguns apressados empurraram os outros para ir logo na frente. E então a fila começou e cada um foi e olhava para dentro do caixão. Que surpresa! Então não podia evitar uma exclamação. Ué, mas como? Mas o que é isso? Porque ele havia colocado um espelho dentro do caixão. Porque a igreja são os seus devotos. A igreja própria diz que é o corpo místico. Não é o corpo orgânico de Jesus, é o corpo místico. O que é que todos fizeram? Começaram a racionalizar que eles eram a igreja. E desde que eles lá não iam, a igreja morreu. Então nós deveremos racionalizar, mas sem ficar racionalizáveis em excesso. Tudo que vamos fazer, eu tenho primeiro que raciocinar, eu tenho primeiro que ver, eu vou examinar, porque isso é um distúrbio que o ego coloca para poder se evadir da responsabilidade. Portanto, com a compensação, com o deslocamento, a projeção, a introjeção e a racionalização, nós ficamos em nosso cantinho, infelizes e agora vitimizados, porque a sociedade não nos compreende, porque estamos num momento difícil desta pandemia. Ora esta, a pandemia estávamos enfrentá-la. Como? Respeitando a pandemia, mantendo distância, evitando aglomerações, usando máscara. A máscara não impede nada. Claro que impede. Mas os micróbios podem invadir? Podem, mas será em número menor. Vamos ter um olhar otimista, porque nós nos impressionamos tanto com o mal. Um bem que recebemos, fazemos um ligeiro comentário. O mal, não esquecemos. E há pessoas que se vangloriam. Eu não esqueço nunca de um mal que me fizeram. Introjeção da infelicidade. Então, nesta oportunidade, vamos pensar no Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que nos explica ter a vida um sentido ótimo. Diariamente eu agradeço a Deus a hora que eu acordo. Na hora que eu acordo, ponho o pé no chão com segurança, seguro a cama e tenho a sensação. Troco de roupa e digo, estou reencarnado. É uma maravilha. Estou esperando como é que eu vou reagir no dia que eu tentar trocar de roupa e não conseguir. Eu vou dizer, estou desencarnado. Mas existe no mundo espiritual, existem também as artes que irão me dar roupas através da educação do meu pensamento. Em uma bela página de Ivone Pereira, ela usa laboratório do mundo espiritual. Há um laboratório inacessível que nós podemos utilizar para tornar a nossa vida encantadora. Então, não procure defeitos, não procure fugas, procure enfrentar. Se por acaso eu tenho uma grande contrariedade, digo, mas eu não vou perder o meu dia por causa dessa contrariedade. Não vou quebrar a mesa, nem quebrar o espelho, nem atirar um vaso na outra pessoa, porque vai complicar a minha vida. E se eu desejo um belo corpo, não deslocamento, que isso me dê um prazer. Sair pela manhã, chuva, sol, dias maravilhosos, dias não, fazendo um bem ao self. É o self.
não é o ego. Então, assim, mas bem, é compensador. Eu fico cansado, mas me dá uma disposição para o trabalho maravilhoso, como me dizem todos os atletas. Então, não projetemos o nosso lado negativo quando tudo conspira contra o mal a favor do bem. Um dia de sol, mas não pode haver somente sol, tem que haver chuva. Que seria de nós? Quantas vezes as terras áridas são suplicadas para que alguma coisa caia como orvalho. E que alegria quando nesta época os desertos da Ásia e da África dão flores, vão cobertos de flores sem que haja chuva. E é Atacama, o deserto mais árido do mundo. Periodicamente ele se rasga em flores variadas. Então introjetemos esta beleza que está no interior da terra e racionalizemos. A vida tem um sentido, amar e ser feliz. Preparemos-nos agora para a segunda parte, as perguntas e respostas.